Eu vi minha nora mexer no meu copo. Meu filho viu também e escolheu ficar em silêncio. Naquele jantar comum, algo dentro de mim entendeu que o perigo não estava na bebida, mas na traição. Você já foi ferida não pelo que fizeram, mas por quem decidiu não agir. Eu já passei dos 60. Digo isso sem vergonha, porque cada linha no meu rosto carrega uma história que eu sobrevivi para contar. Meu nome é Helena. Sou viúva há alguns anos e vivi a maior parte da minha vida em função de uma única pessoa, meu filho Marcos. Ele sempre foi meu orgulho silencioso. Não porque fosse perfeito, mas porque cresceu com valores. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Criei o Marcos praticamente sozinha depois que o pai dele partiu cedo demais. Trabalhei, economizei, deixei sonhos pelo caminho e engoli muitos silêncios para garantir que ele tivesse escolhas. Nunca fui de grandes demonstrações, mas sempre estive ali, presente, atenta, talvez até demais. Quando ele me apresentou a Carolina, a mulher que viria a ser sua esposa, eu fiz o que qualquer mãe faria. Abri espaço no meu coração. Lembro bem da primeira impressão. Carolina era correta, educada demais até. Daquelas pessoas que sorriem no momento exato, falam no tom exato, escolhem as palavras como quem pisa em chão molhado. Nada fora do lugar, nada espontâneo. Na época, eu interpretei aquilo como criação. Pensei, é só o jeito dela. Afinal, cada um carrega a educação que recebeu. E eu sempre me orgulhei de não ser uma sogra invasiva, dessas que disputam espaço com a nora. Pelo contrário, sempre fiz questão de me colocar um passo atrás. Depois do casamento, Marcos passou a aparecer menos. Não de forma brusca, não daquelas ausências que gritam. Foi um afastamento educado, quase invisível. As visitas ficaram mais curtas, os telefonemas mais objetivos. Quando vinha, Carolina vinha junto. E quando ela não vinha, parecia que ele vinha incompleto. Eu notava pequenos gestos. Carolina sempre se antecipava a mim. Se eu levantava para pegar um copo de água, ela já estava de pé dizendo o que fazia. Se eu comentava algo sobre minha própria casa, ela corrigia com delicadeza demais, como quem ensina uma criança. Tudo com um sorriso, sempre com um sorriso. E eu, toda vez, me dizia a mesma coisa. É coisa da sua cabeça, Helena. Porque nós, mulheres mais velhas, aprendemos cedo a duvidar da própria intuição. Aprendemos a engolir o desconforto para manter a harmonia, a não criar conflito, a sermos gratas por ainda estarmos incluídas. Eu me sentia incluída. Pelo menos era o que parecia. Carolina fazia questão de lembrar datas, de elogiar minha comida, de dizer que eu era uma inspiração. Mas havia algo naquele olhar dela que nunca me alcançava por inteiro. Era como se eu fosse sempre um papel antigo numa estante bonita, respeitado, mas fora de uso. Marcos, por sua vez, mudara o jeito de me olhar. Antes, seus olhos me procuravam numa sala cheia. Agora, ele parecia sempre dividido, como se cada palavra comigo precisasse ser autorizada por um silêncio que vinha de fora. Ainda assim, eu insistia em acreditar que era apenas a vida seguindo seu curso. Filhos crescem, constroem suas próprias famílias. É o ciclo natural. Eu repetia isso para mim como uma oração, especialmente nas noites em que o telefone não tocava. Houve um dia específico, antes de tudo acontecer, que hoje volta à minha memória com mais nitidez do que eu gostaria. Carolina veio até minha casa com um bolo. Um gesto simples. Disse que tinha sobrado do fim de semana. Falou com doçura, elogiou minha sala, perguntou da minha saúde, tudo perfeito demais. E, ainda assim, quando ela saiu, eu senti um peso estranho no peito. Não era medo. Era um incômodo silencioso, difícil de nomear. Naquela noite, fiquei acordada pensando no quanto eu estava cansada de me sentir exagerada por sentir. Cansada de justificar comportamentos alheios enquanto ignorava meus próprios sinais. Mas no dia seguinte, acordei como sempre acordei,
fazendo café, organizando a casa, seguindo em frente. Eu queria acreditar que minha família estava bem, que meu filho estava feliz, que eu ainda fazia parte da vida dele, mesmo que de um jeito diferente. Queria acreditar que Carolina era apenas uma mulher meticulosa, cuidadosa, talvez um pouco controladora, mas nada além disso. Hoje, olhando para trás, eu entendo que aquele foi o início. O início de uma sequência de pequenos silêncios, de detalhes fora do lugar, de gestos que pareciam carinho, mas carregavam algo que eu ainda não sabia nomear. Naquele momento, porém, eu realmente achei que era só impressão minha. E talvez tenha sido isso o que mais me fragilizou. Ter aprendido a desconfiar de mim mesma antes de desconfiar de quem estava ao meu redor. Eu não fazia ideia de que aquela confiança, construída ao longo de uma vida inteira, estava prestes a ser testada da forma mais cruel possível. E muito menos que o primeiro a falhar comigo seria justamente quem eu mais protegi. Mas isso ainda estava por vir. E se você quer saber tudo o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo a essa história que só está começando. Se estiver assistindo pela TV, inscreva-se apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Depois que o Marcos se casou, algo mudou. Não foi de uma vez, não foi com brigas ou palavras duras. Foi como uma luz que vai ficando mais fraca, sem que a gente perceba o momento exato em que o ambiente escurece. No começo, eu até me orgulhava de respeitar o espaço dele. Dizia para mim mesma que estava fazendo o certo, que mães boas sabem dar um passo atrás. Ele ainda vinha me ver, ainda me ligava, ainda me chamava de mãe com o mesmo tom, mas havia uma pressa nova nos gestos dele, como se cada minuto comigo precisasse ser justificado. As conversas que antes se estendiam pela tarde, agora tinham hora para acabar. E quase sempre, Carolina estava no meio. Não fisicamente apenas, mas como presença invisível, marcando o território. Quando Marcos vinha sozinho, o celular dele vibrava com frequência. Ele olhava a tela, suspirava e dizia que precisava responder. Às vezes, se levantava para falar em outro cômodo. Eu nunca perguntei nada, nunca quis parecer carente ou controladora, mas eu sentia. A gente sente quando deixa de ser prioridade e passa a ser compromisso. Carolina tinha uma forma muito específica de se colocar. Não era rude, não era agressiva. Era sempre cuidadosa, quase doce. Quando eu sugeria algo, ela respondia com outra sugestão, mais prática, mais moderna, mais adequada, segundo ela. Quando eu convidava Marcos para almoçar, ela dizia que ele já tinha outros planos, mesmo quando ele ainda não tinha aberto a boca. No início, eu me convencia de que era só organização. Ela gostava de tudo alinhado, planejado. Eu, que sempre fui mais simples, achava até bonito alguém tão estruturada. Mas, com o tempo, comecei a perceber que Marcos falava menos quando ela estava por perto. Ele concordava rápido demais. Evitava conflitos que nunca existiram antes. As decisões passaram a vir prontas. Não era mais, mãe, o que você acha? Era, a gente decidiu assim. E esse a gente tinha um peso estranho, porque eu sabia que não incluía a mim. Não que eu quisesse mandar. Eu só queria participar. Sentir que minha opinião ainda importava, nem que fosse para ser descartada depois. Houve um aniversário meu em que isso ficou ainda mais claro. Marcos chegou com Carolina, me abraçou, trouxe flores, tudo certinho. Mas ficou pouco tempo. Disse que tinha um outro compromisso. Carolina confirmou com um sorriso educado, olhando para o relógio. Eu sorri de volta. Agradeci, disse que entendia. Quando a porta fechou, a casa ficou grande demais. Eu comecei a sentir um tipo de luto que ninguém reconhece. Não perdi meu filho, mas perdi o acesso a ele. Perdi a espontaneidade. Perdi o direito de ligar sem pensar duas vezes. Perdi aquele lugar seguro onde eu sempre soube que existia. E o mais doloroso era não poder reclamar disso, porque, para o mundo, estava tudo normal. Marcos ainda me respeitava,
nunca levantou a voz, nunca foi grosseiro, mas também nunca me defendeu quando Carolina corrigia algo que eu dizia. Nunca dizia, deixa, mãe gosta assim. Ele apenas sorria, desconversava, mudava de assunto. Um silêncio que, aos poucos, foi se tornando ensurdecedor. Comecei a medir palavras dentro da minha própria casa, a pensar antes de falar, a escolher temas neutros. Evitava lembranças antigas, conselhos, opiniões. Eu me tornei visita na minha própria história. E isso dói de um jeito que não aparece no rosto, mas pesa no corpo. Carolina, por sua vez, parecia cada vez mais confortável. Ela organizava encontros, definia horários, decidia quem iria e quem não iria. Tudo sempre muito educado, sempre muito correto. E eu, que nunca gostei de confronto, fui me adaptando, talvez demais. Teve uma tarde em que Marcos veio me buscar para irmos ao médico, um exame de rotina. Carolina não pôde ir. Foi um dos poucos momentos em que ficamos sozinhos por mais tempo. No carro, tentei puxar conversa, perguntar da vida, do trabalho. Ele respondeu, mas sempre olhando para frente. Em certo momento, o celular vibrou. Ele olhou a mensagem e disse, a Carol está perguntando se a gente já saiu. Aquilo me atingiu mais do que deveria. Não era a pergunta em si, era a necessidade de informar cada passo. Como se estar comigo exigisse prestação de contas. Eu me calei. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque percebi que minhas palavras já não tinham mais o mesmo lugar. Naquele dia, cheguei em casa e chorei sozinha, não de desespero, mas de reconhecimento. Reconheci que algo tinha sido deslocado, que a relação que eu conhecia tinha sido reorganizada sem que eu fosse consultada, e que, talvez, eu estivesse aceitando mais do que deveria, por medo de perder o pouco que ainda tinha. Mesmo assim, continuei acreditando que era fase, que casamentos exigem ajustes, que com o tempo, tudo se equilibraria. Eu me agarrava a essa ideia porque a alternativa era dolorosa demais. Admitir que meu filho estava sendo lentamente afastado de mim e que eu estava permitindo. Eu não via maldade clara em Carolina. Via controle disfarçado de cuidado. Via decisões embaladas em gentileza. E via meu filho se encolhendo, sem perceber, dentro de uma rotina que já não incluía espontaneidade. O que eu não sabia, naquela altura, era que aquele afastamento não era apenas emocional, que o silêncio dele ainda seria testado de uma forma muito mais profunda, e que aquele controle, tão bem disfarçado, ainda revelaria um lado que eu jamais imaginei enfrentar. Naquele momento, eu só sentia a perda. Uma perda sem funeral, sem despedida, sem palavras, um luto silencioso, vivido por uma mãe que ainda tinha o filho vivo, mas cada vez mais distante. O convite para o jantar veio numa terça-feira comum. Carolina ligou, com aquela voz sempre controlada, dizendo que seria algo simples, só para colocar a conversa em dia. Disse que Marcos estava com saudade, que seria bom ficarmos juntos. Eu desliguei o telefone com um misto de alegria e cautela. Alegria, porque qualquer gesto de aproximação do meu filho ainda me aquecia. Cautela, porque nos últimos tempos, encontros simples costumavam carregar regras invisíveis. Passei o dia me preparando como quem se prepara para uma visita importante. Escolhi uma roupa discreta, arrumei o cabelo com cuidado, separei um pequeno presente que tinha comprado semanas antes. Nada grandioso. Um gesto de carinho. Eu queria mostrar que estava feliz em estar ali, que não havia ressentimento, que ainda éramos família. Quando cheguei à casa deles, fui recebida com abraços educados. Marcos me apertou rápido demais, como se estivesse atrasado. Carolina sorriu largo. Comentou que eu estava bem. Perguntou da minha saúde. Tudo dentro do esperado. A casa estava impecável. Cada objeto no lugar. O cheiro de comida recém-preparada preenchendo o ambiente. O clima era tranquilo. Conversas leves, comentários sobre o trabalho do Marcos, pequenas histórias do dia a dia. Eu me esforcei para acompanhar para não parecer deslocada.
Carolina conduzia o ritmo da conversa com naturalidade. Quando alguém falava demais, ela interrompia com delicadeza. Quando havia silêncio, ela preenchia. Era como se tudo passasse por ela antes de existir. Em determinado momento, ela se levantou para buscar as bebidas. Disse que tinha preparado algo especial, uma mistura suave, do jeito que eu gostava. Aquilo me surpreendeu. Eu nunca tinha comentado exatamente como gostava de beber. Ainda assim, agradeci. Talvez fosse apenas atenção. Talvez eu estivesse exagerando, mais uma vez. Carolina voltou com os copos, caminhando devagar como quem carrega algo frágil. Colocou o copo do Marcos primeiro, depois o dela e, por último, o meu. Segurou meu copo por alguns segundos a mais do que o necessário. Mexeu com cuidado, sorriu e disse que tinha colocado pouco açúcar para não pesar. Eu observei tudo em silêncio. Foi um gesto pequeno, insignificante para qualquer pessoa que estivesse distraída, mas algo naquele cuidado excessivo me causou um desconforto estranho. Não era medo, era um alerta suave, quase imperceptível, como quando a gente sente que esqueceu algo importante, mas não sabe o quê. Sentei à mesa e levei o copo até os lábios. O cheiro estava normal, mas o gosto parecia levemente diferente. Não era ruim, só diferente. Pensei que talvez fosse outro tipo de ingrediente. Carolina me observava enquanto eu bebia, com um sorriso atento demais. Marcos conversava sobre o trabalho, alheio a tudo. Eu dei mais um gole, tentando ignorar a sensação. Não queria criar uma situação constrangedora. Não queria parecer desconfiada. Não queria estragar o jantar. Mas meu corpo estava tenso. Um tipo de tensão que não se explica, mas se sente. Durante a refeição, Carolina perguntava se estava tudo bem, se eu estava gostando, se queria mais bebida. Perguntava com frequência, mais do que o normal. Cada vez que eu respondia, ela parecia relaxar um pouco, como se estivesse confirmando algo internamente. Eu comecei a beber mais devagar. Observava o copo, a cor do líquido, a forma como ela reagia quando eu levava o copo à boca. Não falei nada. Sorri. Continuei sendo a sogra tranquila que sempre fui. Por dentro, porém, algo se reorganizava. Marcos parecia confortável. Ria, comia, comentava. Não percebia nada de diferente. Ou talvez não quisesse perceber. Em certo momento, Carolina sugeriu um brinde. Ergueu o copo, fez um comentário sobre família, sobre união. Olhou para mim de forma intensa enquanto brindávamos. Eu acompanhei o gesto, mas senti um arrepio leve percorrer meu braço. Depois do jantar, ela recolheu os pratos rapidamente, como se estivesse com pressa de encerrar aquele momento. Ofereceu sobremesa, mas eu recusei. Disse que estava satisfeita. Ela insistiu um pouco, depois desistiu. O sorriso permaneceu, mas algo no olhar parecia calculado. Quando me despedi, Carolina fez questão de me acompanhar até a porta. Disse que eu deveria voltar mais vezes, que a casa estava sempre aberta. Tocou meu braço ao falar isso. Um toque leve, rápido. Marcos ficou para trás, arrumando algo na sala. Entrei no carro com uma sensação estranha. Não era mal-estar físico, era inquietação. Durante o caminho de volta, tentei organizar os pensamentos. Talvez fosse apenas cansaço. Talvez eu estivesse sensível demais. Talvez aquele cuidado todo fosse apenas tentativa de agradar. Mas havia um detalhe que não saía da minha cabeça. O tempo que ela passou com meu copo nas mãos. A forma como mexeu. O olhar atento enquanto eu bebia. Pequenas coisas que, isoladas, não significavam nada. Juntas, porém, formavam um desenho inquietante. Cheguei em casa e lavei o rosto, tentando afastar aquela sensação. Fui dormir cedo, mas demorei a pegar no sono. Meu corpo estava alerta, mesmo sem motivo aparente, como se algo tivesse sido deslocado dentro de mim. Na manhã seguinte, acordei me perguntando por que aquele jantar tão comum tinha me marcado tanto.
Não havia discussão, não havia conflito, não havia palavras duras. Ainda assim, eu sentia que algo tinha acontecido. Algo silencioso. Algo que meu consciente ainda não conseguia alcançar. Eu tentei seguir com a rotina, mas a imagem daquele copo voltava à minha mente em momentos aleatórios. O cuidado excessivo, o sorriso controlado, o olhar atento. Era como se minha intuição estivesse tentando me dizer algo que eu ainda não estava pronta para ouvir. Naquele momento, eu ainda acreditava que era apenas mais uma impressão, mais um exagero de uma mulher que já viveu demais. Eu não fazia ideia de que aquele jantar comum demais era, na verdade, o primeiro sinal claro de que algo muito errado estava se aproximando. E, sem saber, eu já tinha cruzado um limite invisível. Nos dias que se seguiram àquele jantar, eu tentei convencer meu corpo a esquecer. Minha mente até aceitava a ideia de que nada tinha acontecido, mas o corpo não acompanhava. Era como se ele tivesse registrado algo antes de mim. Um aviso silencioso, gravado nos sentidos. Voltei várias vezes àquele momento em que Carolina colocou o copo à minha frente. A memória não vinha como imagem, vinha como sensação. O peso do copo na minha mão, ligeiramente mais cheio do que o normal. Eu me lembro de pensar que ela tinha exagerado na dose, mas na hora não comentei. Não queria parecer ingrata, não queria ser a sogra difícil. O cheiro do drink era suave, quase doce demais. Não era desagradável, apenas diferente do que eu estava acostumada. Havia um fundo levemente amargo, algo que não combinava com a mistura que ela tinha descrito. Eu levei o copo ao nariz discretamente, fingindo apreciar o aroma. Ela me observava do outro lado da mesa. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu. Um sorriso firme e ensaiado que não alcançou os olhos. O primeiro gole desceu estranho. Não queimou, não arranhou a garganta. Pelo contrário, foi macio demais, quase neutro. Fiquei esperando o sabor aparecer, mas ele parecia diluído, como se algo tivesse suavizado demais a mistura. Engoli e senti um leve calor se espalhar pelo peito. Rápido, fora do comum. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse racionalizar. Meus ombros ficaram tensos. A mão que segurava o copo apertou um pouco mais forte. Foi um reflexo involuntário, como quando a gente se prepara para algo que não sabe o que é. Eu respirei fundo, tentando me acalmar. É só bebida, pensei. Você está cansada. Bebi mais um gole, menor dessa vez. O gosto continuava diferente, difícil de definir. Não era ruim, não era bom, era deslocado. Eu senti a língua levemente dormente por alguns segundos. Algo tão sutil que quase passou despercebido. Quase. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Não de forma alarmante, mas o suficiente para me tirar do conforto. Um calor subiu pelo rosto e eu senti uma pressão leve atrás dos olhos. Nada que desse para apontar e dizer algo está errado. Apenas uma coleção de sensações que, juntas, me deixaram inquieta. Carolina perguntou se estava bom. A pergunta veio rápida demais. Logo após eu beber, eu respondi que sim, que estava diferente, mas bom. Ela assentiu, satisfeita. Marcos continuava falando sobre qualquer coisa, alheio ao pequeno diálogo que acontecia ali, quase em segredo. O copo parecia nunca esvaziar. Cada vez que eu olhava, ainda estava cheio. Eu diminuí o ritmo, intercalando goles com garfadas de comida. Percebi que Carolina observava as alturas do líquido, como se estivesse acompanhando algo invisível para os outros. Quando eu pousava o copo na mesa, ela desviava o olhar. Quando eu o pegava novamente, ela voltava a me encarar. Meu corpo entrou em estado de alerta, uma tensão que começou nos ombros e desceu pelas costas, instalando-se na lombar. Eu me ajeitava na cadeira, tentava relaxar, mas algo dentro de mim não permitia. Eu sentia um leve formigamento nos dedos, como se a circulação estivesse diferente.
Minha respiração ficou mais curta, mais controlada. Ainda assim, eu não pensei em perigo, pensei em idade, pensei em pressão alta, em cansaço, em noites mal dormidas. Pensei em qualquer coisa que não fosse admitir que aquele copo poderia ter algo errado. Porque admitir isso significaria questionar uma pessoa da minha família, e eu não estava pronta para isso. Houve um momento em que o som da conversa ficou levemente abafado, como se eu estivesse dentro d'água. Durou poucos segundos, mas foi o suficiente para me fazer pousar o copo na mesa e cruzar as mãos no colo. Respirei fundo. Pisquei algumas vezes. O mundo voltou ao normal. Carolina percebeu. Perguntou se eu estava bem, se queria se sentar um pouco, se precisava de água. Perguntou demais. Eu disse que estava tudo bem, que talvez tivesse bebido rápido demais. Ela concordou. Disse que aquilo acontecia, principalmente comigo, que já não tinha o mesmo ritmo de antes. O comentário foi feito com suavidade, mas me atingiu como um lembrete cruel da minha vulnerabilidade. Eu me senti pequena, não fisicamente, mas emocionalmente. Como se minha idade justificasse qualquer desconforto, qualquer mal-estar, qualquer dúvida. E eu aceitei aquela explicação, porque era mais fácil do que enfrentar a sensação de que algo ali não estava certo. O jantar seguiu. Eu falei menos, observei mais. Meu corpo permaneceu em alerta, mesmo quando a sensação estranha diminuiu. Era como se eu estivesse esperando algo acontecer, sem saber o quê. Um instinto antigo, talvez, daqueles que a gente aprende a ignorar com o tempo. Quando finalmente me despedi e saí da casa deles, o ar da noite pareceu mais frio do que o normal. Respirei fundo, tentando limpar o peito daquela tensão. No caminho para casa, minhas mãos tremiam levemente no volante. Eu atribuía ao nervosismo, ao cansaço. Não queria ir além disso. Em casa, troquei de roupa devagar, como se o corpo estivesse pesado. Deitei, mas o sono não veio fácil. Cada vez que fechava os olhos, sentia novamente o gosto estranho na boca, o calor subindo pelo peito, o olhar atento de Carolina. Naquela noite, eu entendi, mesmo sem palavras, que meu copo nunca esteve tão cheio e nunca esteve tão errado. Não porque eu soubesse de algo concreto, mas porque meu corpo tinha entendido antes de mim. Ainda assim, eu não acusei, não confrontei, não falei nada. Eu me agarrei à dúvida como quem se agarra a uma tábua no meio do mar. Porque, naquele momento, acreditar que era apenas impressão ainda parecia mais seguro do que encarar o que aquela intuição estava tentando me dizer. Eu não sabia, mas aquele foi o instante exato em que meu corpo começou a me preparar para algo que mudaria tudo. Eu só descobri dias depois, e talvez isso tenha sido o que mais me dilacerou. Não foi no momento do jantar, não foi naquela noite inquieta, nem na manhã seguinte, em que acordei tentando normalizar o que meu corpo não aceitava. A verdade veio de forma torta, quase descuidada, como se não tivesse peso algum para quem a carregava. Marcos me ligou numa tarde comum. A voz dele estava tranquila, quase leve. Perguntou como eu estava. Comentou algo sobre o trabalho, sobre o tempo, conversa rasa. Eu respondi no automático, ainda tentando encontrar meu lugar naquela relação que parecia sempre escapar por entre os dedos. Em determinado momento, ele comentou que Carolina tinha feito aquela bebida do jeito que ela tinha visto na internet, porque queria impressionar. Eu perguntei, sem intenção real, o que ele queria dizer com aquilo. Houve um silêncio curto do outro lado da linha, um silêncio diferente dos outros. Não era distração, era contenção. Então ele disse, quase rindo, que ela tinha mexido bastante no meu copo para ajustar a mistura. Disse que eu devia ter achado estranho mesmo. Foi ali que tudo se reorganizou dentro de mim. Eu perguntei, com a voz firme demais para quem não queria saber a resposta, se ele tinha visto. Ele hesitou. Não respondeu de imediato. Quando respondeu, foi com um vi, sim, dito baixo, rápido, como quem quer passar por cima do assunto.
Disse que não achou nada demais, que Carolina só estava tentando acertar o ponto. Eu não consegui dizer nada por alguns segundos. Minha mente voltou à mesa, ao copo, ao olhar atento dela. E pela primeira vez, um novo elemento entrou naquela lembrança. O olhar do meu filho. Não o olhar distraído que eu tinha registrado na hora, mas um olhar que agora ganhava outro significado. Um olhar que viu, que percebeu, que escolheu não agir. Perguntei por que ele não falou nada. A resposta veio ensaiada, carregada de justificativas. Ele disse que não queria criar clima, que eu já estava desconfiada demais das coisas, que Carolina só queria agradar. Disse que eu precisava confiar mais. Confiar. A palavra ficou ecoando dentro de mim depois que desligamos. Foi nesse momento que a dor mudou de lugar. Até então, eu lidava com um desconforto difuso, uma intuição inquieta, um medo sem forma. A partir dali, a dor ganhou nome. Não era mais sobre o copo, era sobre o silêncio do meu filho. Eu comecei a revisitar cada detalhe daquela noite com outros olhos. Lembrei-me de um instante específico, em que levantei o copo e senti que estava sendo observada. Na hora, achei que fosse apenas Carolina. Agora, percebia que Marcos também olhava, não com curiosidade, mas com atenção contida. Um olhar rápido, que desviou quando encontrou o meu. Naquele momento, ele já sabia, já tinha visto, e mesmo assim, escolheu ficar calado. Essa escolha foi o que mais me feriu. Não houve grito, não houve confronto, não houve defesa. Houve omissão. E a omissão, quando vem de quem a gente criou, tem um peso que nenhuma palavra dura consegue alcançar. Eu me senti traída de uma forma que não sabia que era possível. Não como mãe apenas, mas como mulher, como ser humano. Passei a vida protegendo aquele homem. Passei a vida colocando suas necessidades à frente das minhas. E quando precisei de um gesto mínimo, de um aviso, de uma palavra, ele optou pelo conforto do silêncio. Tentei racionalizar. Disse a mim mesma que ele devia estar confuso, dividido, pressionado. Que talvez não tivesse entendido a gravidade do que estava acontecendo. Mas no fundo, eu sabia. Ele entendeu o suficiente para notar. Entendeu o suficiente para se lembrar. Entendeu o suficiente para comentar depois. E, ainda assim, escolheu não agir. Isso me fez questionar tudo. Questionei se aquele afastamento gradual não tinha sido, na verdade, um treinamento. Se ele não estava sendo preparado, aos poucos, para ignorar minhas reações, minimizar meus sentimentos, duvidar da minha percepção. Se aquele silêncio não era apenas o reflexo de um controle que eu vinha percebendo, mas ainda não tinha coragem de nomear. Passei noites sem dormir direito depois disso. Não porque eu temesse algo concreto, mas porque minha base tinha sido abalada. O lugar seguro que eu acreditava ocupar na vida do meu filho já não existia. E essa perda é silenciosa, mas profunda. É como perceber que o chão onde você sempre pisou agora cede. Comecei a me lembrar de outras situações. Pequenas coisas em que Marcos se calou quando Carolina falava por cima de mim. Momentos em que ele desviou o olhar quando eu demonstrava desconforto. Eu tinha chamado isso de maturidade, de adaptação. Agora, via como omissão. O mais cruel é que ele não parecia perceber a gravidade do que tinha feito. Para ele, era apenas um detalhe. Para mim, era uma quebra. Uma fratura emocional que não sangra, mas não cicatriza fácil. Eu não confrontei Carolina. Não naquele momento. Ainda não. Porque o choque era grande demais. Eu precisava primeiro entender o que tinha acontecido comigo. Precisava aceitar que meu filho tinha me visto em uma situação vulnerável e escolheu proteger o silêncio ao invés de mim. Isso mudou a forma como eu o via. Não com ódio, não com desprezo, mas com uma tristeza funda. A tristeza de quem percebe que criou alguém que aprendeu a se ausentar quando mais importa. Naqueles dias, eu me senti sozinha de um jeito novo. Não era solidão física, era solidão moral.
A sensação de que, mesmo cercada por família, eu estava desprotegida. E isso é devastador para qualquer mulher, especialmente para uma mulher da minha idade, que acreditava já ter enfrentado o pior da vida. Ainda assim, algo dentro de mim começou a se mover, um instinto antigo, adormecido. A mesma intuição que me alertou naquela noite voltou a pulsar, mais clara agora. Eu entendi que precisava observar, que precisava me recolher, que precisava juntar as peças antes de qualquer passo, porque se meu filho viu e ficou calado, havia algo muito maior em jogo. E aquela não seria a última vez que o silêncio dele faria barulho. Naquele momento, eu não sabia como, nem quando, mas uma coisa ficou clara. Eu não poderia mais fingir que não via. E essa consciência, dolorosa como foi, marcou o início de algo que ainda estava por se revelar. Depois que eu soube que meu filho tinha visto e escolhido ficar calado, algo em mim se recolheu. Não foi um choque barulhento, não houve desespero visível. Foi como uma porta que se fecha por dentro, silenciosa, definitiva. Eu continuei acordando cedo, fazendo minhas coisas, respondendo mensagens. Por fora, tudo seguia igual. Por dentro, eu estava tentando entender como o vínculo mais forte da minha vida podia ter sido atravessado por um silêncio tão pesado. Eu pensei muito naquele copo, é verdade. Pensei no gosto estranho, na sensação no corpo, mas isso foi ficando em segundo plano, porque o que realmente me tirava o ar era lembrar do olhar do Marcos. Não o olhar do filho pequeno que me procurava quando tinha medo. Nem o olhar do adolescente que fingia não precisar de mim, mas o olhar daquele homem adulto que me viu em uma situação desconfortável e decidiu que era melhor não se envolver. Aquilo não foi distração, foi escolha, e aceitar isso doeu mais do que qualquer coisa que eu tivesse sentido fisicamente naquela noite. Passei a revisar nossa história com outros olhos. Lembrei das noites em claro, quando ele era bebê, das febres, dos tombos, das inseguranças. Lembrei de quantas vezes eu me calei para proteger, quantas vezes engoli o cansaço para não faltar, e me perguntei, em silêncio, quando foi que o meu cuidado deixou de merecer o mesmo retorno? Não é que eu esperasse heroísmo. Não queria que ele criasse conflito, nem que apontasse dedos. Eu só esperava um gesto simples. Mãe, você está bem? Um aviso, uma palavra, algo que me colocasse novamente no lugar de mãe, e não no de alguém que pode ser ignorada para manter a paz. O que mais me feriu foi perceber que ele não entendeu o tamanho daquilo. Para ele, parecia um detalhe inconveniente. Para mim, foi a confirmação de que eu já não ocupava o mesmo espaço no coração dele. E isso é uma dor que não se explica facilmente. É como perder alguém aos poucos, enquanto essa pessoa ainda respira e fala com você. Comecei a sentir uma insegurança que nunca tinha sentido antes. Não sobre mim como mulher, mas sobre meu lugar no mundo dele. Eu passei a pensar 2 vezes antes de ligar. Passei a medir cada palavra. Passei a evitar assuntos que pudessem gerar qualquer desconforto. E, aos poucos, fui me apagando para não incomodar. Isso cria um tipo de tristeza compartilhada entre muitas mulheres da minha idade, embora poucas falem sobre isso. A gente aprende a aceitar a perda do protagonismo na vida dos filhos, mas não aprende a lidar com a perda do respeito emocional. São coisas diferentes. Uma é natural, a outra machuca. Eu me senti abandonada de um jeito sutil. Não houve expulsão, não houve rejeição direta. Houve ausência no momento em que a presença era tudo. E essa ausência me fez questionar se eu ainda podia confiar no vínculo que construí ao longo de uma vida inteira. Teve dias em que eu acordei com um aperto no peito, sem saber exatamente por quê. Outros em que chorei sem lágrimas, aquela tristeza seca, que pesa mais do que o choro aberto. Eu me sentia pequena, frágil, como se minha idade tivesse finalmente me colocado num lugar de descartável. O mais cruel é que eu ainda o amava.
Amar um filho não é algo que se desliga. Mesmo magoada, eu continuava me preocupando, pensando se ele estava bem, se estava feliz. E isso cria um conflito interno devastador. Amar quem te fere sem querer. Eu tentei conversar com ele algumas vezes depois disso, mas as conversas nunca iam fundo. Ele desconversava, mudava de assunto, dizia que eu estava sensível demais. E cada vez que ele fazia isso, o silêncio crescia entre nós. Um silêncio diferente daquele da noite do jantar. Um silêncio cheio de coisas não ditas, de sentimentos empurrados para debaixo do tapete. Com o tempo, eu comecei a entender que o problema não era o que tinha ou não tinha no copo. O problema era o que faltou na relação. Faltou cuidado, faltou proteção. Faltou aquele instinto básico de filho que reconhece quando a mãe está vulnerável. Essa compreensão me trouxe uma tristeza profunda, mas também uma clareza dolorosa. Eu entendi que precisava parar de esperar dele algo que, naquele momento, ele não estava disposto a oferecer. E aceitar isso é uma das tarefas mais difíceis para uma mãe. Eu me recolhi emocionalmente, não como punição, mas como autoproteção. Parei de insistir em encontros, parei de justificar ausências, parei de tentar provar que eu ainda importava, passei a cuidar de mim em silêncio, tentando juntar os pedaços da minha dignidade ferida. Ainda assim, havia noites em que eu me perguntava onde tinha falhado. Que tipo de mãe cria um filho que escolhe o silêncio diante da fragilidade da própria mãe? Essas perguntas não têm respostas fáceis, e talvez nunca tenham, mas elas rondam a cabeça de uma mulher que dedicou a vida inteira a um único vínculo. Eu não contei isso a ninguém. Não quis dividir essa dor com amigas, nem com parentes, porque é uma dor íntima demais. Uma ferida que só quem é mãe entende. E, no fundo, eu ainda queria protegê-lo, mesmo machucada. O silêncio dele doeu mais do que qualquer sensação estranha daquela noite, porque a bebida passou, o corpo se ajustou, mas a quebra do vínculo deixou uma marca que não some com o tempo. Ela muda a forma como a gente olha, como a gente espera, como a gente ama, e foi ali, naquele espaço vazio entre mãe e filho, que algo em mim começou a se transformar. Eu ainda não sabia como, nem para onde isso me levaria, mas eu sabia que depois daquele silêncio, eu nunca mais seria a mesma. Depois de tudo o que aconteceu, eu entendi que precisava desacelerar por dentro. Não para esquecer, mas para enxergar melhor. Passei tempo demais reagindo às atitudes dos outros, tentando me encaixar, tentando não incomodar. Chegou um momento em que isso deixou de fazer sentido. Se eu continuasse falando, justificando, explicando, eu só continuaria me machucando. Então eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu fiquei em silêncio por escolha. Não foi um silêncio ressentido. Foi um silêncio atento. Passei a observar mais do que falar, a ouvir os tons por trás das palavras, a perceber os gestos que não vinham acompanhados de explicação. Quando o Marcos me ligava, eu respondia com carinho, mas sem me oferecer além do que ele pedia. Quando Carolina aparecia nas conversas, eu mantinha a cordialidade, mas deixei de buscar aprovação. Foi nesse recolhimento que comecei a juntar os pedaços de mim que tinham ficado espalhados. Pedaços de uma mulher que sempre foi forte, mas que tinha se permitido enfraquecer em nome do amor. Eu precisava lembrar quem eu era antes de ser apenas mãe, antes de ser apenas sogra, antes de tentar caber em lugares onde já não havia espaço. Eu comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. O modo como Carolina falava por Marcos, como antecipava respostas, como decidia assuntos que não eram dela. O modo como ele aceitava isso sem questionar. Não com medo, mas com comodidade. Um tipo de acomodação que se constrói quando alguém assume o controle emocional da relação. Percebi que o silêncio dele não tinha sido um acaso isolado. Ele fazia parte de algo maior, mais profundo, mais estruturado. Não era só sobre aquele jantar, aquele copo,
aquela noite, era sobre um padrão. Um padrão de minimizar, de normalizar, de seguir o fluxo para evitar conflito. E, nesse fluxo, eu era sempre o elemento mais fácil de ser deixado de lado. Essa compreensão me deu uma dor nova, mas também uma clareza que eu nunca tinha tido antes. Eu parei de me perguntar, por que comigo? E comecei a perguntar, o que isso diz sobre eles? Essa mudança interna foi sutil, mas poderosa. Pela primeira vez, eu não me colocava mais no centro da culpa. Passei a cuidar mais da minha rotina. Voltei a fazer coisas que me davam prazer. Caminhar cedo, organizar minha casa no meu tempo, ouvir músicas antigas. Não era fuga, era reconexão. Cada pequeno gesto de autocuidado era uma forma de reafirmar minha dignidade. Quando encontrava Marcos, eu não cobrava. Não mencionava o passado. Não revivia a dor. Mas também não fingia que estava tudo igual. Meu olhar tinha mudado. Meu tom tinha mudado. E mesmo sem palavras, ele parecia perceber. Às vezes, ele me observava em silêncio, como se tentasse entender quem eu tinha me tornado. Carolina também percebeu. Ela passou a ser ainda mais cuidadosa, ainda mais gentil. Um tipo de gentileza que agora eu reconhecia como vigilante. Eu sorria, respondia, mas mantinha uma distância segura, não por medo, mas por consciência. Eu comecei a confiar mais em mim, a respeitar minhas sensações, a não descartar aquilo que meu corpo sinalizava. Essa confiança silenciosa trouxe uma esperança discreta, quase invisível. Não uma esperança de reconciliação imediata, mas de que a verdade, em algum momento, encontraria seu caminho. Eu sabia que algo maior estava em jogo. Não apenas minha relação com meu filho, mas minha integridade emocional. Eu não podia mais permitir que o amor me colocasse em risco. Amor nenhum vale a anulação de si mesma. Passei a observar os encontros familiares com outros olhos. Reparava em quem servia o quê, em como as coisas eram organizadas, em quem tomava decisões. Tudo era feito com aparência de normalidade, mas agora eu via as engrenagens por trás. E isso me deu uma sensação inesperada de controle. Não controle sobre os outros, mas sobre mim. Eu não precisava mais reagir impulsivamente. Eu podia esperar. Eu podia guardar. Eu podia escolher o momento certo de falar ou de não falar. Essa maturidade não veio sem dor. Houve dias em que a tristeza voltava forte, em que eu sentia a falta do filho que eu conhecia, da intimidade que tínhamos. Mas agora eu sabia que essa saudade não podia me cegar novamente. Eu precisava honrar a mulher que eu me tornei ao longo dos anos. Eu comecei a aceitar que talvez eu não fosse mais vista como antes. E, paradoxalmente, isso me libertou. Quando você para de esperar reconhecimento externo, você começa a se fortalecer por dentro. Não havia planos de confronto nem de denúncia. Havia apenas um estado de alerta tranquilo, uma consciência desperta. Eu sabia que não precisava provar nada. A verdade tem uma forma própria de se revelar, e eu estava disposta a esperar. Ao juntar os pedaços, eu percebi que ainda havia muito de inteiro em mim, que eu não tinha sido quebrada, apenas sacudida, e que, mesmo ferida, eu ainda tinha lucidez, memória e coragem. Foi nesse espaço de silêncio consciente que eu comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo. Uma esperança calma. Não aquela esperança ansiosa que espera mudanças imediatas, mas uma esperança firme, que confia no tempo e na própria intuição. Eu ainda não sabia como tudo aquilo se desenrolaria. Mas eu sabia que não estava mais perdida. Eu tinha voltado para mim, e isso mudou tudo. O convite chegou algumas semanas depois, como se fosse apenas mais um compromisso no calendário. Um aniversário em família, desses que reúnem parentes, amigos próximos, risadas ensaiadas e fotos para guardar a aparência de união. Carolina fez questão de ligar pessoalmente, disse que seria importante.
que Marcos queria muito que eu estivesse presente. A palavra importante ficou ecoando em mim mais tempo do que deveria. Eu aceitei. Não por empolgação, mas por intuição. Algo dentro de mim dizia que aquele encontro não seria apenas mais um. Não era medo. Era uma espécie de alerta calmo, como quem sabe que precisa estar em determinado lugar, mesmo sem entender exatamente o porquê. No dia do evento, me arrumei com cuidado. Escolhi uma roupa simples, elegante, nada chamativo. Olhei meu reflexo no espelho por alguns segundos a mais. Não para procurar defeitos, mas para reconhecer a mulher que estava ali. Eu precisava estar inteira, presente, atenta. O local estava cheio quando cheguei. Vozes se misturavam, copos tilintavam, abraços eram distribuídos com facilidade. A normalidade era quase perfeita. Carolina circulava entre os convidados com segurança, cumprimentando todos, organizando detalhes, mantendo tudo sob controle. Marcos estava ao lado dela, sorridente, cumprindo seu papel. Para quem olhava de fora, era apenas uma família comum comemorando mais um ano de vida. Eu cumprimentei as pessoas, respondi perguntas, sorri quando era esperado. Mas por dentro, eu observava demais. Cada gesto, cada troca de olhares, cada aproximação. Eu sentia meu corpo em estado de alerta, não um alerta desesperado, mas firme, como se algo estivesse prestes a acontecer e eu precisasse estar pronta. Em determinado momento, Carolina trouxe bebidas para algumas pessoas. Passou por mim, perguntou se eu queria algo. Eu recusei com um sorriso tranquilo. Disse que estava bem assim. Ela assentiu, mas notei um breve endurecimento no olhar, rápido demais para quem não estivesse atento. Marcos estava próximo, conversando com um parente, mas seus olhos acompanharam a cena por um segundo. O clima era leve. Risadas altas, histórias antigas, comentários sobre trabalho, sobre filhos, sobre a vida. Ninguém ali imaginava o que se passava dentro de mim. Ninguém percebia que aquele encontro carregava uma tensão invisível, uma linha esticada ao máximo, prestes a se romper. Quando chegou a hora dos parabéns, todos se reuniram em volta da mesa. Carolina organizou as pessoas, pediu atenção, ajeitou detalhes. Marcos foi chamado para falar. Disseram que ele tinha preparado algumas palavras. Algo simples, disseram. Um agradecimento. Meu coração acelerou, não de medo, mas de reconhecimento. Era como se meu corpo soubesse, antes da minha mente, que aquele era o momento. Senti um leve frio subir pelas costas. Minhas mãos ficaram frias. Respirei fundo, mantendo a postura. Olhei para o meu filho. Ele segurava o microfone com firmeza, mas o sorriso parecia tenso. O silêncio se formou naturalmente. Todos aguardavam. Expectativa no ar. Marcos começou a falar sobre família, sobre união, sobre como aquele momento era especial. Palavras bonitas, bem colocadas. Carolina o observava com atenção, sorrindo, assentindo a cada frase. Para quem ouvia, era apenas mais um discurso emocionado. Eu, porém, percebia nuances, pequenas pausas, respirações mais profundas, um leve tremor na voz que ninguém mais parecia notar. Ele evitava olhar diretamente para mim, mas vez ou outra, seus olhos cruzavam os meus por um instante rápido demais para ser confortável. Meu coração batia forte agora. Não por ansiedade, mas por antecipação. Algo estava sendo contido ali, algo que lutava para sair. O ambiente permanecia tranquilo, as pessoas sorriam, algumas se emocionavam. Ninguém desconfiava. E talvez fosse isso o mais inquietante. A normalidade absoluta antes da quebra. A sensação de estar no centro de algo que ainda não tinha forma, mas já tinha peso. Marcos continuou falando. Agradeceu a Carolina, falou sobre parceria, sobre apoio. A plateia reagiu com aplausos. Carolina segurou a mão dele, orgulhosa.
Eu observei aquela cena com um misto de tristeza e lucidez. Eu conhecia aquele homem, conhecia suas hesitações e sabia que aquele discurso não estava completo. Houve um momento em que ele fez uma pausa mais longa, olhou em volta, engoliu seco. A mão que segurava o microfone apertou um pouco mais. O sorriso desapareceu por um segundo, substituído por algo mais sério. O silêncio se adensou. Eu senti o ar mudar. É difícil explicar, mas quem já viveu muito aprende a reconhecer esses instantes. Aqueles em que algo sai do roteiro, aqueles em que a verdade começa a pressionar a superfície. Meu corpo inteiro estava atento, cada músculo, cada respiração. Eu não sabia exatamente o que viria, mas sabia que aquele não era um discurso qualquer. Não mais. As pessoas continuavam esperando, algumas cochichando, outras olhando para Marcos com curiosidade. Carolina ainda sorria, mas agora o sorriso parecia rígido, como se estivesse colado ao rosto. Ela não desviava os olhos dele. Eu, por minha vez, mantinha o olhar firme, não desafiador, apenas presente. Eu não precisava fazer nada, eu só precisava estar ali. Naquele instante, eu entendi que tudo o que tinha sido vivido até então, cada silêncio, cada gesto, cada desconforto, tinha me trazido até aquele momento. Eu não estava ali por acaso. Eu estava ali porque precisava ouvir, porque precisava ver, porque precisava, finalmente, testemunhar o que estava prestes a acontecer. O clima ainda era de celebração, mas havia uma tensão crescente, invisível para muitos, impossível de ignorar para mim. Meu coração batia forte, minhas mãos repousavam sobre o colo, imóveis. Eu estava pronta. A hora do discurso tinha chegado. E, com ela, a certeza de que aquela normalidade não duraria muito mais. Eu não sabia como, nem em que palavras, mas eu sentia. Algo estava prestes a ser revelado. Quando Marcos retomou o fôlego e voltou a falar, algo já tinha mudado. Não era mais o discurso ensaiado que todos esperavam. A voz dele saiu diferente, menos firme, menos controlada. Foi sutil, mas suficiente para que eu reconhecesse. Eu conhecia aquele tom. Era o tom de quando ele era criança e sabia que tinha feito algo errado. Ele começou agradecendo novamente, repetindo frases que já tinha dito. Mas as palavras começaram a tropeçar umas nas outras, como se a ordem tivesse se perdido dentro da cabeça dele. Carolina ainda sorria, mas agora o sorriso não chegava mais aos olhos. Ela apertava a mão dele com força, como se quisesse puxá-lo de volta para o roteiro combinado. Foi então que ele disse algo que não estava previsto. Ele falou sobre cuidado, sobre como a família precisava cuidar uns dos outros, especialmente dos mais velhos. Disse que, muitas vezes, a gente só percebe a importância disso quando algo sai do controle. A frase pareceu inocente, mas eu senti o impacto imediato. Meu coração acelerou, o ar ficou pesado. Algumas pessoas se entreolharam, sem entender muito bem onde ele queria chegar. Carolina inclinou levemente a cabeça, ainda sorrindo, mas havia tensão no gesto. Marcos continuou. Disse que, às vezes, o silêncio pode ser um erro, que deixar de agir por medo de conflito pode machucar mais do que qualquer palavra mal colocada. A mão dele tremia agora. O microfone captava pequenas pausas, respirações profundas demais. E então, quase como quem deixa escapar algo sem perceber, ele disse que tinha aprendido isso recentemente. Disse que tinha visto uma situação desconfortável acontecer diante dele e que, por não saber como reagir, preferiu ficar quieto. Disse que acreditou que não era nada grave, mas que depois entendeu que o silêncio também é uma escolha. O salão inteiro ficou em silêncio. Não aquele silêncio educado, de quem escuta um discurso, mas um silêncio pesado, atento. As pessoas pararam de sorrir. Alguns olhares começaram a circular, procurando pistas. Carolina soltou a mão dele devagar. O sorriso dela desapareceu por completo.
Eu senti uma onda atravessar meu corpo. Não era surpresa, era reconhecimento. Era a confirmação pública de algo que eu tinha vivido sozinha até então. Meu coração batia forte, mas eu me mantive imóvel. Não desviei o olhar. Marcos continuou, agora claramente fora do roteiro. Disse que aquela situação tinha envolvido alguém que ele amava muito. Alguém que sempre esteve ali por ele. Alguém que merecia mais cuidado do que recebeu. Ele não citou nomes, mas não precisava. Algumas pessoas já tinham começado a olhar para mim. Carolina tentou interromper. Tocou no braço dele. Murmurou algo que o microfone não captou. Ele se afastou um passo. Um único passo, mas carregado de significado. Foi a primeira vez que vi meu filho se afastar dela em público. Ele então disse algo que ninguém esperava. Disse que tinha aprendido, da forma mais difícil, que proteger a aparência de harmonia pode custar caro. Que fingir normalidade pode ferir profundamente quem confia em você. A voz dele falhou por um instante. Ele respirou fundo e completou dizendo que estava ali para pedir desculpas. Não disse a quem, mas todos entenderam. O silêncio mudou de lado naquele momento. Não era mais eu quem carregava a dúvida sozinha. Não era mais o meu desconforto que parecia exagero. A tensão agora estava espalhada pelo ambiente, pousada sobre todos que ouviam. Eu senti algo que não sentia há muito tempo. Uma forma estranha de alívio. Não alegria, não vingança. Alívio. A verdade tinha escapado pela boca errada, no momento errado, do jeito mais impossível de controlar. E ainda assim, era exatamente como precisava ser. Algumas pessoas começaram a cochichar. Outras me observavam com cuidado, tentando entender minha reação. Eu continuei sentada, com as mãos apoiadas no colo, respirando devagar. Não havia necessidade de reação. A exposição não vinha de mim. Carolina estava pálida, o corpo rígido. Ela tentou retomar o controle, sugerindo aplausos, tentando encerrar o discurso. Mas o clima já tinha mudado. Os aplausos foram fracos, desconectados. A celebração tinha sido interrompida por algo muito maior. Marcos desceu do pequeno palco improvisado e caminhou até mim. O caminho pareceu longo demais para quem assistia. Ele parou à minha frente, me olhou nos olhos e disse, sem microfone, mas alto o suficiente para que alguns ouvissem, que sentia muito. Que devia ter falado antes. Que devia ter me protegido. Naquele instante, eu vi o menino que eu criei. Não o homem dividido, não o marido pressionado. Vi o filho, tarde, talvez, mas vi. Eu assenti com a cabeça, não sorri, não chorei. Apenas assenti, porque aquele momento não era sobre um espetáculo emocional. Era sobre justiça emergente, sobre a verdade encontrando espaço. As pessoas começaram a se dispersar lentamente. A normalidade não conseguiu se recompor. O ambiente estava quebrado, mas de uma forma honesta. Eu senti os olhares, senti os julgamentos silenciosos, senti a curiosidade, mas pela primeira vez, nada disso me atingiu. Algo tinha se realinhado dentro de mim. O peso que eu carregava sozinha agora era compartilhado. Não porque eu tivesse exposto alguém, mas porque a verdade tinha se imposto. Enquanto eu me levantava para ir embora, Carolina evitou meu olhar. Marcos caminhou ao meu lado até a saída. Ninguém disse mais nada. Não era necessário. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. Eu respirei fundo. Senti o corpo relaxar de um jeito que não sentia há meses. A catarse não veio em forma de lágrimas ou gritos. Veio em forma de silêncio justo. Um silêncio que, finalmente, não era mais meu. Naquele dia, a verdade saiu da boca errada, mas encontrou o lugar certo para pousar. Naquele dia, quando cheguei em casa e fechei a porta atrás de mim, não senti o vazio que imaginei que sentiria. Não houve aquele silêncio pesado de abandono, nem a sensação de derrota que tantas mães carregam quando percebem que algo se rompeu com um filho.
O que houve foi diferente. Foi um silêncio limpo, um silêncio que não doía. Eu sentei no sofá ainda com a roupa do evento. Tirei os sapatos devagar e fiquei ali por alguns minutos, respirando. Meu corpo estava cansado, mas minha mente estava estranhamente calma. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava tentando entender o que tinha acontecido. Eu sabia. Eu não tinha perdido um filho naquele dia. Eu tinha parado de me perder tentando manter um lugar que já não era meu. Durante muito tempo, eu acreditei que ser mãe era suportar tudo. Engolir desconfortos, aceitar silêncios, justificar ausências. Eu confundi amor com anulação. Confundi paciência com submissão emocional. E naquela noite, sentada sozinha na minha sala, eu entendi o quanto isso tinha me custado. Marcos não deixou de ser meu filho. Isso nunca esteve em jogo. Mas eu deixei de ser a mulher que se diminuía para não causar conflito. Eu deixei de ser aquela que aceitava ser tratada como excesso, como incômodo, como alguém que precisava se adaptar para caber. Eu pensei nele, claro. Pensei no olhar que ele me lançou depois do discurso. Havia arrependimento ali, mas também havia algo novo, responsabilidade. Não era mais eu tentando salvar um vínculo sozinha. Pela primeira vez, o peso estava dividido. Eu não chorei. E isso me surpreendeu. Sempre achei que o encerramento de uma ferida viria com lágrimas. Mas o que veio foi serenidade. Uma sensação de alinhamento interno. Como se, finalmente, minhas emoções estivessem no lugar certo. Nos dias seguintes, o telefone tocou menos. Algumas pessoas se afastaram. Outras se aproximaram. Eu não tentei controlar nenhuma dessas movimentações. Aprendi que quem precisa ficar, fica sem esforço. Quem precisa ir, vai sem explicação. Carolina não me procurou. E, honestamente, eu não esperei que procurasse. O silêncio dela já dizia tudo. Não havia espaço para confronto, nem para reconciliação forçada. Havia limites. E eu passei a respeitá-los com a mesma firmeza com que sempre respeitei os outros. Marcos me ligou alguns dias depois. A conversa foi curta, mas sincera. Ele pediu desculpas de novo, sem justificar, sem culpar ninguém. Eu ouvi, disse que aceitava, mas que precisava de tempo. Não como punição, mas como cuidado comigo. Ele entendeu. Ou, pelo menos, não tentou argumentar. E isso foi suficiente. Eu comecei a perceber mudanças pequenas, mas profundas, dentro de mim. Passei a dormir melhor. Acordava sem aquele aperto no peito que tinha se tornado rotina. Voltei a prestar atenção nas coisas simples. O café quente pela manhã, o barulho da rua, a luz entrando pela janela. Coisas que sempre estiveram ali, mas que eu não conseguia sentir quando estava ocupada demais tentando manter relações desequilibradas. Eu me olhei no espelho algumas vezes naquela semana. Não procurando sinais do tempo, mas procurando a mim. E me encontrei uma mulher mais velha, sim, mas inteira. Com histórias, com cicatrizes, com limites claros. Uma mulher que não precisava mais pedir permissão para existir dentro da própria família. Entendi, com uma clareza quase desconcertante, que dignidade não se conquista no confronto, mas na postura. Eu não precisei gritar, acusar ou expor ninguém. Eu precisei apenas não me calar quando a verdade pediu passagem, mesmo que ela tenha vindo pela voz de outro. O respeito que senti depois daquele dia não veio dos outros, veio de mim. Da forma como eu parei de me justificar, da forma como eu parei de aceitar menos do que merecia, da forma como eu entendi que amor não exige que a gente se envenene por dentro. Se alguém me perguntasse hoje se eu faria algo diferente, eu diria que não. Cada silêncio, cada desconforto, cada noite mal dormida me trouxe até esse ponto. Um ponto de encerramento emocional que não tem amargura, apenas lucidez. Eu continuo sendo mãe. Continuo amando meu filho. Mas agora eu também sou prioridade na minha própria vida. Não como um ato de egoísmo,
mas como um gesto de sobrevivência emocional. Naquele dia, diante de todos, algo foi exposto. Mas o que realmente se revelou foi dentro de mim. A mulher que eu sou quando não me diminuo. A mulher que sabe a hora de falar e, principalmente, a hora de parar de aceitar. Eu não saí vencedora de uma disputa. Eu saí inteira de uma história. E isso, para mim, é mais do que suficiente. Porque naquele dia, eu não perdi um filho. Eu me encontrei.